Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é para falar para vocês sobre quando a gente deve usar só a medicina convencional e quando a gente deve usar a medicina convencional junto com a acupuntura. Para início de conversa, eu acho que sempre, sempre devemos usar a medicina convencional com a acupuntura ou com a medicina chinesa, né? Dietoterapia, fitoterapia, as práticas que a medicina chinesa oferece. Por quê? A medicina chinesa é uma medicina milenar que tem cerca de 6.000 anos e é uma medicina que já foi comprovada como científica, a acupuntura, e que é resolutiva. Então, sempre que possível, aliar, integrar as duas medicinas. Agora, os pacientes me perguntam quando é que a gente deve fazer o tratamento só com acupuntura ou quando já é necessário encaminhar ou para um psiquiatra ou para um ortopedista para um tratamento medicamentoso também. Então, a gente tem, dentro da visão da medicina chinesa, 3 níveis de adoecimento. O adoecimento energético, o adoecimento funcional ou orgânico, o adoecimento funcional e o adoecimento orgânico. São 3 níveis, e esses níveis são níveis que vão se aprofundando. No adoecimento energético, a visão da medicina chinesa é a mais importante para avaliar, porque muitas vezes o paciente tem apenas queixas e ele não tem alterações no exame físico, nem em exames complementares. Por exemplo, o paciente relata que ele está com ardência para urinar, que ela sente desconforto para urinar, que todas as vezes que ela vai urinar, ela sente um incômodo. Aí é realizada uma avaliação com um exame complementar e o exame de urina dá normal. Não apresenta nenhuma alteração. Significa que ela não tem nenhum problema? Não, ela tem um problema. E o problema não é de origem psicológica, gente, como muitas pessoas acham que é. Pode ter até a ver com problemas emocionais que a paciente está vivenciando, com conflitos que ele está vivenciando, que ajudaram as emoções a trazerem um adoecimento para o corpo, um desequilíbrio energético. Mas o problema, ele existe. Ele está ali no corpo, ela urina e sente desconforto. Então, existe uma queixa. Para isso, vai ser avaliado o órgão e a víscera que estão em desequilíbrio e, posteriormente, um tratamento com a medicina chinesa, com a acupuntura. Nesse caso, a medicina ocidental, muitas vezes, ela não tem nenhum tratamento associado para quando o paciente tem apenas a queixa e não tem alterações no exame físico e nem alterações nos exames complementares. Então, nesse caso, apenas doença no nível energético, como eu expliquei para vocês, nesse caso, seria utilizada somente a acupuntura. A paciente apresenta, por exemplo, no segundo exemplo, alterações de urina e alterações leves no exame de urina. Então, ela sente dor para urinar, ardência, e o exame de urina é um exame com algumas alterações já. Só que são alterações leves, não são alterações graves que significam uma infecção mais importante. Nesse caso, a gente já tem a medicina ocidental junto com a medicina chinesa, no caso a acupuntura, para tratamento, entende? A doença já está instalada no organismo de uma maneira mais profunda. Ela está lesionando os órgãos da pessoa. Então, a gente usa as duas medicinas juntas. E aí, quando o paciente apresenta queixa, dor para urinar, ardência, às vezes pus ou sangue na urina e alterações importantes no exame complementar e no exame físico, por exemplo, no caso dessa paciente de infecção urinária, exame físico com dor para examinar, o exame complementar com alterações laboratoriais importantes, exame de sangue com alterações, nesse caso é mais que importante a gente usar a medicina convencional, a medicina alopática junto com a medicina chinesa, entende? Por quê? Porque a doença ela já está no organismo, ela está instalada nos órgãos da pessoa. Quanto mais instalada nos órgãos, mais crônica, há mais tempo de doença, mais a medicina convencional vai conseguir fazer alguma coisa e junto à medicina integrativa vai associar o tratamento. Quanto menos orgânica, mais energética a doença, a gente diz, ela é mais superficial, mais a medicina chinesa vai tratar. Por isso, gente, muitos casos em que os pacientes estão no início do adoecimento, é tão importante vocês virem fazer a acupuntura, porque muitas vezes a acupuntura vai ser resolutiva. Às vezes o paciente começou a enfrentar um problema de ansiedade, começou a ter dificuldade de dormir, taquicardia, agitação, dificuldade de conversar com os outros, algumas crises de ansiedade,
ele começa a fazer acupuntura e em poucas semanas ele já está melhor. Agora, quanto mais tempo o paciente esperar para que a doença se instale no seu corpo, nesse caso a gente tem que associar a medicina alopática com a medicina chinesa, com a acupuntura. Essa é a medicina integrativa, que ela integra a medicina ocidental com a medicina complementar. E não tem nenhum problema em realizar a integração das duas. Como eu já disse em outro vídeo, essas medicinas elas não brigam entre si, como muitas pessoas erroneamente acham. Elas são medicinas que se agregam, que são associadas, que são complementares uma à outra. Porque muitas vezes a medicina chinesa pode fazer pelo paciente uma melhora do sintoma, mas também um resgate da saúde dos seus órgãos, um resgate da força do seu organismo, da energia do seu organismo, da funcionalidade do seu organismo, que a medicina alopática às vezes não consegue fazer sozinha, entende? Por isso a necessidade de integrar, certo? Até breve e tchau, tchau!